Os carboidratos são fundamentais para todos os corredores. São a principal fonte de energética para o indivíduo se movimentar. São os amidos e os açúcares encontrados nos cereais, frutas e vegetais, e também nos suplementos para a prática do esporte, na forma de pó ou gel, à base de maltodextrina. Carboidrato e sua importância no desempenho na corrida. Muitas vezes tido como vilão, o carboidrato, que sempre leva a culpa quando a balança sobe, é na verdade uma poderosa fonte de energia, fundamental para melhorar o desempenho esportivo. O carboidrato é o principal aliado do atleta para melhorar a performance, combater a fadiga e acelerar a recuperação muscular. O carboidrato deve ser consumido antes, durante e depois do exercício. Com isso, o nível de glicose fica constante no sangue e o rendimento não cai no final do treinamento. O consumo dessa substância depois do treino garante uma recuperação muscular rápida e maior disposição para a próxima sessão. Em exercícios de alta intensidade e força, como tiros de corrida, não dá tempo do corpo buscar energia na gordura. A energia mais pronta e rápida é a do carboidrato. Se ela não estiver disponível, o organismo vai buscar combustível de outras fontes, como as proteínas do corpo. Nos exercícios aeróbios de intensidade moderada e longa duração, o processo se inverte e a queima é de 70% de gordura e 30% de carboidrato. Os de fácil digestão são os mais indicados para consumir durante o exercício, em pó, com água e gel, em barras energéticas. Para cada hora de exercício, é recomendado a injeção de 30 a 50 gramas de carboidrato. O medo de engordar, de consumir à noite, é a poção ideal para sedentários e atletas. São as principais dúvidas de quem procura um nutricionista. O carboidrato está diretamente relacionado ao rendimento físico, mas alguns atletas ainda tendem a desprezar a reposição de carboidratos com medo de engordar. As recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva determinam que um atleta consuma de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Mesmo para quem quer perder peso e fazer alguma atividade física por mais uma hora, o carboidrato antes, durante e depois do treino é imprescindível para a recuperação rápida dos músculos. A reposição deve ser feita na primeira hora pós-treino. Essa refeição é sempre a maior e a mais importante em quantidade. As melhores fontes de carboidrato para serem consumidas depois do exercício são pães, cereais, batata, arroz, massa, grãos e mandioca, ou o mel e até o açúcar. Na véspera dos treinos longos, a ideia é consumir quantidades maiores de carboidrato no jantar, justamente para abastecer as reservas musculares e prepará-las melhor para o desgaste dos treinos. Em provas ou treinos longos, a recuperação acontece em 6 horas. Nesse período, o atleta deve fazer várias pequenas refeições, de 2 em 2 horas. Exemplo de que comer para tirar proveito do carboidrato.
Os carboidratos funcionam como poupadores de proteína, pois, se uma quantidade ingerida for insuficiente, o corpo transformará a proteína em glicose para suprir a energia, desviando a proteína de sua função principal, que é a de manutenção, reparo e construção dos tecidos. O consumo de carboidrato é importante antes da prática da corrida? Sim, até 20 minutos antes. O consumo de carboidrato na forma de gel é recomendado, principalmente quando a dieta prévia ao treino ou competição não foi adequada. Se o corredor tiver passado por um período de jejum de 8 a 12 horas, quando o treino ou prova estender-se por várias horas, há impossibilidade de se repor as reservas de glicogênio adequadamente. Você deve estar se perguntando em que momento deve iniciar a reposição de carboidratos, a fim de evitar a fadiga. Pois bem, dependerá do seu estado nutricional, ingesta alimentar na fase de pré-treino ou competição. Por isso é importante 1. Acompanhamento nutricional individualizado. O benefício do consumo de carboidrato durante o exercício é sentido principalmente nos momentos finais e, portanto, deve-se consumi-lo de preferência na parte intermediária de uma prova ou treino longo, já que é necessário um pequeno período para a glicose proveniente da ingestão de carbo em gel, por exemplo, começa a ser liberada para a corrente sanguínea. Consumo após o exercício. O consumo de carboidratos no período imediatamente após o exercício contribui significativamente para a recuperação do glicogênio muscular. É muito importante para quem se exercita diariamente, ou seja, não tem um período de repouso de 48 horas entre um treino e outro. A recuperação ativa, que pode promover uma reutilização do lactato produzido no treinamento intenso, não consegue repor completamente esses estoques. O consumo fracionado de carboidrato aumenta a taxa de recuperação nas primeiras 4 horas após o exercício. Alimentos como pães, bolachas, torradas, barras de cereais são boas fontes de glicose e sacarose, que têm a maior capacidade de reposição desses estoques nas primeiras 6 horas seguintes ao exercício, em comparação com alimentos ricos em frutólises como frutas, suco de frutas, apesar de geralmente estes serem melhor aceitos pelo corredor após a prática esportiva. Se você está prestes a realizar uma prova de maratona, lembre-se, uma alimentação equilibrada deve fazer parte de sua rotina normal e não apenas 3 dias ou na véspera da prova. No dia da maratona, realize seu de jejum com pelo menos 2 horas de antecedência e consuma basicamente pães, bolachas ou cereais à base de milho, banana, mel, sucos, evitando alimentos ricos em gordura e fibras por serem de difícil digestão. De comer alimentos que não façam parte da rotina diária. Teste durante a fase de treinos. O consumo de carboidratos na forma de gel, seguido de um copo de água, de preferência que você já tenha testado essa injeção durante a fase de treinamento. Isotônicos também contêm em média 6% de carboidratos e, portanto, em dias de muito calor
pode ser consumido ao longo da maratona, principalmente a partir da metade do percurso. Após a prova, a hidratação deverá ter prioridade, água, isotônicos, e então procure consumir algum tipo de carboidrato dentro da primeira hora após a maratona, dependendo de sua aceitação. Por exemplo, banana, pães, bolachas, barras de cereais. Lembre-se que o seu sistema imunológico estará deprimido nas próximas 4 a 6 horas depois da maratona. Portanto, evite bebidas alcoólicas nesse período. A alimentação desse dia deverá conter ainda um teor mais elevado que o normal de carboidratos. Cada caso é um caso, mas no geral, a partir do dia seguinte, a dieta poderá retornar ao normal. Portanto, o consumo de carboidratos é fundamental para quem pratica exercícios intensos e prolongados, pois o esgotamento das reservas de glicogênio está associado à ocorrência de fadiga.